Esta é a Coreia do Sul, um dos países de maior sucesso na Ásia, ficando atrás apenas do Japão, Taiwan e Singapura em termos de prosperidade econômica. A Coreia do Sul cresceu nas últimas 5 décadas, passando de uma economia agrária atrasada, desprovida de indústria e de recursos naturais, para uma das maiores economias do mundo. É lar de empresas reconhecidas no exterior que fabricam produtos de classe mundial, de produtos eletrônicos, maquinário industrial pesado e navios porta-contêineres que ajudam a abrir todas as outras economias do mundo ao comércio global. O quão bem ela fez a transição para se tornar uma economia avançada é só um pouco que faz a Coreia do Sul tão fascinante. O país é de interesse para muitos economistas em todo o mundo porque, em muitos aspectos, está cerca de 2 décadas à frente de outras grandes economias do Ocidente em muitas questões. A Coreia do Sul está prestes a ter a sua melhor década, ou uma de suas piores. Seja qual caminho a economia vá, isso pode nos dar uma visão do que nosso próprio futuro econômico nos reserva. Tudo isso não diz nada sobre as indústrias vitais e a posição geopolítica do país no mundo. A Coreia não chama tanta atenção quanto Taiwan e a Guerra Fria global de chips de computadores, mas ainda é o segundo maior produtor mundial de semicondutores de alta qualidade. Uma indústria que tem um potencial de trazer tantos benefícios econômicos, mas trazer também muita atenção indesejada. Então quais serão os motores de maior crescimento da Coreia do Sul na próxima década? Quais são os obstáculos que podem minar todo o sistema econômico da Coreia do Sul e por que tudo isso é tão importante para os economistas, até mesmo aqueles fora da Coreia? Uma vez feito isso, podemos colocar a Coreia do Sul no quadro de líderes nacionais da economia, líderes mundiais que têm o potencial de torná-la uma das economias mais ricas do mundo dentro do próximo século. As indústrias locais, até aquelas com foco em exportação, só conseguem levar uma nação até um certo ponto. Ter empresas globais que podem extrair valor de toda uma economia mundial é essencial para países que querem ir além de um certo nível de riqueza. A maior fábrica de instalação da BMW não está na Alemanha, mas na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, onde usam componentes enviados do México fabricados a partir de materiais de minas do Brasil e Canadá para a fabricação de carros que são vendidos por sua rede de concessionárias cobrindo toda a América do Norte. Todo o processo de logística e vendas nunca tocam o solo alemão, não utilizam recursos de lá, além de alguns executivos da empresa enviados da sede da BMW, nunca sequer os emprega. Mas, uma vez que um carro for vendido, é uma empresa alemã que lucra. A Coreia do Sul tem grandes corporações com operações similares em todo o mundo. Samsung, Hyundai, LG, Kia e Daewoo vendem produtos conhecidos mundialmente, com muitas operações sendo fora de lá. O país é também o lar do 6º maior produtor mundial de aço, apesar de quase não possuírem ferro ou depósitos próprios. Eles importam matérias-primas do mundo todo, as refinam em peças de aço de alta qualidade e depois as vendem com uma enorme margem de lucro para países como a China, Japão e Índia, que precisam dele para sua fabricação ou para sua infraestrutura. O aço é também usado para alimentar suas próprias indústrias. O comércio global e a cooperação econômica têm sido uma das maiores forças do crescimento econômico ao longo do século passado. O PIB global quase se alinha com o valor do comércio global, porque quanto mais os países comercializam entre si, mais eles podem se especializar para dar à economia global bens, serviços melhores e mais baratos. 90% do comércio global se utiliza de enormes navios, porta-contêineres e cargueiros a granel, porque é o jeito mais barato de levar as mercadorias a longas distâncias. Países com acesso direto aos oceanos são em média muito mais ricos que os países interioranos. Fora da Europa não há um único país sem litoral altamente desenvolvido, e 9 dos 12 países com menor IDH são do interior, apesar de serem apenas 1/4 de todos os países do mundo. A única razão pela qual países europeus como a Suíça se livram de serem sem litoral é porque eles cultivavam sua economia antes do comércio global ser um fator tão determinante do sucesso econômico. A maior parte da sua produção econômica é em forma de serviços ou itens caros que não custam muito para transportar em relação ao seu valor total. Os países do interior estão em desvantagem na economia global moderna que as Nações Unidas classificam só para eles, LLDC, que significa Países Interioranos em Desenvolvimento. A Coreia do Sul obviamente não é um país sem litoral e, dado quem é o seu único vizinho, é uma ilha com fácil acesso aos oceanos do mundo em 3 lados das suas fronteiras. A razão na qual os problemas experimentados aos países sem litoral são relevantes para ela é porque mostra quão importante é ser capaz de transportar as coisas por navio na economia moderna global. O país é o lar da primeira até a 4ª das maiores empresas de construção naval do país. Sem os navios que os construtores sul-coreanos fornecem, uma das maiores motrizes do crescimento econômico simplesmente pararia. Atualmente, há o medo de que o mundo esteja começando a se afastar da globalização e que as tensões comerciais, conflitos ativos e a fraqueza das cadeias de abastecimento demonstrada pela pandemia global levem os países a produzir mais e a exportar menos. Isso é um problema mais do que compensado pelo crescimento geral da produção econômica, demanda por navios mais novos, maiores e mais econômicos e pela demanda de países que querem construir suas frotas marítimas pelas mesmas razões de não quererem depender de outros países para terem acesso a bens e serviços vitais.
Está longe de ser a única indústria vital e global da Coreia do Sul também. Ela é a segunda maior produtora de semicondutores avançados do mundo. E quando a China e a América estiverem quase lutando por uma guerra fria pelo acesso aos chips, vai continuar sendo uma indústria útil à Coreia do Sul. Agora, essa não é a razão da economia da Coreia do Sul ser tão interessante. Por todos os benefícios econômicos que as indústrias estão dando, o país também está tentando algo que pode potencialmente ser um impulso maior para a sua economia do que qualquer empresa global de automóveis, navios ou semicondutores jamais poderia ser. Esta é a ascensão da cultura pop coreana mundialmente. Coreanas, cuidados com a pele, filmes, shows, moda, viagens e até mesmo cirurgia plástica coreana acabaram sendo procurados no mundo inteiro. O exemplo da Alemanha e da BMW no início do vídeo não foi à toa. Eles foram capazes de lucrar dirigindo algo que opera inteiramente offshore, mas as marcas alemãs têm uma grande vantagem ao fazer isso. Quando pensamos em carros alemães, pensamos em qualidade de engenharia, ajustes, acabamentos de luxo, tecnologia de ponta e um nível de carros econômicos com status acima de outros países. Mas a maioria das BMWs vendidas são construídas de acordo com os padrões de carros econômicos e são menos confiáveis e possuem menos características do que as ofertas similares do Japão e Coreia do Sul. Parte da equipe do nosso canal é da Alemanha, então eu espero que isso deixe eles um pouco irritados. Apesar dos problemas, as pessoas ainda estão dispostas a pagar muito por seus carros. Parte disso é o marketing da BMW, mas também é a percepção de que as pessoas têm da Alemanha e da sua engenharia especializada. Quanto você pagaria por um relógio da Tailândia? E quanto você pagaria por um da Suíça? Uma bolsa da China ou uma feita na França ou na Itália? Um conjunto de ferramentas dos Estados Unidos ou um da Índia? Um conselho financeiro de um contador de Londres ou Manila, ou da Filipinas? Os consumidores globais têm percepção da qualidade dos bens e serviços provenientes de tais países e estão dispostos a pagar bastante a empresas de países de boa reputação, mesmo que a qualidade seja igual ou até pior. Os países de reputação podem adicionar enormes margens de lucro brutas às suas exportações, ou, se forem bons mesmo, lucrar com suas reputações, como engenheiros alemães líderes mundiais vendendo carros feitos na Carolina do Sul, México e China. A onda sul-coreana, como tem sido chamada, vai permitir que empresas coreanas façam igual. Moda, entretenimento e turismo são indústrias enormes que vão dar mais lucro ao país à medida que sua reputação ali cresce. A Hyundai já foi uma marca barata que as pessoas compravam por não poder comprar algo melhor. Mas agora eles estão produzindo carros que competem com a Lexus, Mercedes, Audi e BMW. Eles estão indo bem porque a Coreia do Sul não tem mais a reputação internacional de ser um centro asiático aleatório de fabricação barata. Assim como você pode estar pensando que a economia deles nunca vai parar, ela também tem grandes desafios à frente. A Coreia do Sul tem sido vítima do seu próprio sucesso. À medida que a população se tornou mais rica por terem trabalhos exigentes e se mudar para cidades pequenas, as pessoas têm tido menos filhos. A Coreia do Sul tem agora a menor taxa de natalidade do mundo, com apenas 0,87% de patos por mulher. Esta baixa taxa de natalidade, combinada com expectativas de vida mais longas, significa que em 2070, metade da população da Coreia deverá ter mais de 65 anos. Para uma economia, isso não vai funcionar, porque muitos idosos precisam de cuidados em tempo integral, enquanto não ajudam na produção econômica. Lá, isso é tão grave que não é nem um caso econômico que uma população mais velha colocaria nas jovens gerações que têm que pagar altos impostos para financiar as pensões. É que não haverá pessoas suficientes para cuidar de tantos idosos. Até os idosos que não precisam de cuidadores em tempo integral geram demanda por encanadores, baristas, atendentes de lojas, motoristas, jardineiros e todos os outros empregos que existem. Até 2070, mais desses empregos serão automatizados, mas a maioria dos economistas concordam que não vai ser o suficiente. A solução normalmente usada para economias avançadas liderarem com o problema é trazer jovens trabalhadores qualificados dos países mais pobres que mudariam com prazer a chance de ter um rendimento maior e uma qualidade de vida melhor do que eles têm em seus países. Esta é uma devastadora tendência aos países de origem deles, mas abordamos isso no vídeo sobre a fuga de cérebros, por isso eu não quero repetir muito aqui. Enfim, não é uma preocupação a eles, pois eles são um país avançado com padrões de vidas elevado mundialmente. Então eles seriam os receptores da mão de obra qualificada que entra no país, não da que sai do país. Mas não são. Eles têm um problema semelhante ao do Japão, que é que culturalmente eles se opõem aos trabalhadores imigrantes. O coreano não é uma segunda língua comum para se aprender e os imigrantes escolares que passam pela quantidade de esforço para ter um visto de trabalho na Coreia do Sul passariam por menos esforços para obter um visto em uma das dezenas de outras economias avançadas ao redor do mundo.
O governo sul-coreano tem feito esforços para melhorar essa tendência porque eles precisam fazer isso. Mas o país ainda permanece baixo na lista de destinos para os quais as pessoas querem se mudar para começar uma vida, e os coreanos estão muito bem com isso. O problema mais iminente com o qual a Coreia do Sul precisa lidar esse ano é o seu mercado imobiliário. Ela tem um problema semelhante a muitas outras economias asiáticas que vêm passando por um período de rápido desenvolvimento nas últimas décadas. Os preços das casas aumentaram mais rápido que a renda, e por isso a casa mediana em Seul custa 14 vezes a renda mediana. Para contornar esse problema, o país desenvolveu uma maneira única das pessoas poderem pagar para viver em uma casa. Normalmente há 3 maneiras de conseguir um lugar para morar: comprar, alugar ou receber moradia pública. O país desenvolveu uma quarta opção, que é chamado de depósito de dinheiro-chave. Este sistema funciona fazendo com que os proprietários aluguem sua propriedade por um período fixo. Mas ao invés de cobrar aluguel, as pessoas que vão morar na casa pagam um depósito adiantado entre 60% e 80% do valor da propriedade. Quando o prazo termina, as pessoas que moram na casa podem receber de volta todo o depósito para então viverem sem pagar nada. A razão pela qual os proprietários concordariam em fazer isso é que isso efetivamente dá a taxa de 0% de juros. Uma estratégia popular entre os investidores sul-coreanos era comprar um apartamento, colocar inquilinos com chaves de depósito e usar o seu depósito de 80% como adiantamento em mais casas. O motivo dos inquilinos não comprarem suas próprias casas é porque muitas vezes não podem arcar com isso. Os depósitos chaves são normalmente feitos usando o dinheiro que as pessoas emprestam, e é mais fácil pedir um empréstimo para um depósito do que comprar um apartamento inteiro. Aqueles com chave de depósito também gostam da flexibilidade de conseguir se mudar de casa sem pagar aluguel. Apesar das vantagens, esse sistema depende do aumento dos preços das casas. Se usarmos o exemplo do investidor imobiliário que estava usando o dinheiro do depósito para comprar ainda mais imóveis, ele teria um problema se alguns dos seus inquilinos quisessem se mudar, porque precisaria lhes devolver o depósito, que ele não teria, pois usou o dinheiro para comprar outras casas. Felizmente, no passado isso não era um problema, porque a casa poderia apenas ser dada a outro inquilino com chave de depósito, e o seu novo depósito poderia pagar o antigo das pessoas que se mudassem. Se o preço da propriedade aumentasse, o novo depósito poderia ser ainda maior que o antigo, de modo que o investidor poderia até mesmo comprar mais uma casa. Esse é um ótimo sistema, até que os preços das casas baixem. E agora, pela primeira vez desde a crise financeira asiática, é exatamente isso que estão fazendo. O governo sul-coreano introduziu recentemente políticas para desincentivar esses pequenos castelos de cartas, mas isso poderia potencialmente dar um tiro pela culatra e transformar um declínio nos preços dos imóveis em uma venda em pânico, com os proprietários tentando desesperadamente conseguir dinheiro suficiente para pagar os seus inquilinos, como é exigido caso decidam se mudar e ninguém tome o seu lugar. Mesmo que as grandes empresas globais sejam comuns da Coreia do Sul, a maior parte da riqueza das pessoas está no setor imobiliário, e se o sistema de depósito-chave falhar, poderia desfazer as vantagens econômicas das quais o país se beneficiaria na próxima década. Certo, agora é hora de colocar a Coreia do Sul no quadro de líderes nacionais da economia explicada. Começando pelo tamanho, a Coreia do Sul tem um PIB de 1,8 trilhões de dólares, o que a torna a 10ª maior economia do mundo e a 3ª maior economia da Ásia, o que dá 8 de 10. Esse PIB é distribuído por uma população de 51 milhões de pessoas, o que dá à nação um PIB per capita de pouco menos de 35 mil dólares, alinhado com países europeus, como a Itália. E também é o 4º país mais produtivo da Ásia, numa base per capita apenas um pouco atrás do Japão e Taiwan, e consideravelmente atrás de Singapura. Mas, é claro, é um ponto fora da curva. A Coreia do Sul recebe um 7 de 10. A estabilidade e a confiança são muito boas. Para todas as questões sociais que as grandes corporações do país podem causar, elas lhe proporcionam uma fonte confiável de renda estrangeira, uma boa base de emprego e relevância na economia global. O país também é governado com baixos níveis de corrupção, o sistema legal que funciona bem e tem facilidade de fazer negócios. Recebe um 8 de 10, sendo retido apenas por sua posição no atual clima geopolítico. O crescimento econômico na Coreia do Sul tem sido forte nas últimas décadas, e foi assim que ela passou de uma economia agrária subdesenvolvida para a economia avançada totalmente industrializada hoje. Agora, sua taxa de crescimento está mais alinhada com outras economias avançadas ao redor do mundo, e na última década cresceu 50%, o que dá 7 de 10. Finalmente, a indústria. A Coreia do Sul teve uma seleção diversificada de indústrias cruciais e líderes mundiais que agregam muito valor à sua economia doméstica e à economia global. Enquanto seu setor industrial ainda não é tão grande quanto as superpotências econômicas do mundo, como a China, os Estados Unidos ou até mesmo o Japão, ainda recebe um 9 de 10. Tudo junto dá à economia da Coreia do Sul um 7,8 de 10, o que a coloca aqui no topo do ranking, uma posição bem merecida.